Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E o tema da nossa aula que é a aula número 15, não é isso? Então, eu tenho a acentuação dos ditongos. Quais são esses ditongos? Ei, eu e oi, certo? Então, a gente vai aprender por que ou não acentuar esses ditongos. Mas o que é mesmo ditongo? Então, gente, vocês já estudaram em séries anteriores os encontros vocálicos, certo? Que encontro é quando a gente está juntinho ali, é isso? Então, quando a gente se junta ali, então teve um encontro. Então, encontro vocálico é quando eu tenho vogais juntas, pertinho uma da outra. E os encontros vocálicos, lembram que se classificam em quê? Se classificam justamente nisso aí. Ditongo, tritongo e hiato. E o que a gente vai ver é a situação justamente dos ditongos. Mas o que é mesmo um ditongo, certo? A gente já sabe que é um encontro vocálico. Ou seja, recapitulando para vocês, ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas, certo? E quando nós separamos a sílaba, que a gente já aprendeu a separar as sílabas, é isso? Que até se classifica essas sílabas na separação quanto ao número de sílaba. Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo, certo? Então, quando esses encontros vocálicos, ao separar a sílaba, eles permanecem na mesma sílaba, eu vou ter o quê? Um ditongo, certo? Então, por exemplo, eu tenho a palavra caixa. Quando eu separo a palavra caixa, então vai ficar cai, aí chá. Então, o cai, o A e o I permaneceu na mesma sílaba. Então, aí eu tenho um ditongo, certo? Mas os ditongos, eles também se classificam em quê? Em ditongo oral e nasal e ditongo crescente ou decrescente. Para que vocês saibam o que é um ditongo crescente ou decrescente, vocês precisam ter aprendido quem é vogal e quem é semivogal, certo? Então, vamos lá para nossa aula. Primeiramente, por que é que nós acentuamos as palavras? Então, dicas para a acentuação das palavras, certo? Como você deve acentuar? Primeiramente, você tem o quê? Como é importante, para acentuar uma palavra, você deve fazer o quê? Primeiramente, dividir a palavra em sílabas, certo? Então, é importante a gente saber separar corretamente a sílaba de uma palavra. Também, classificar essa palavra quanto à tonicidade. O que é tonicidade de uma palavra? É você saber qual é a sílaba mais forte. Por quê? Para quem não sabe para onde é o acento de tal palavra, onde é o acento de tâmara, onde é o acento de matemática, onde é o acento de português, certo? Então, para quem não sabe acentuar as palavras, é importante que você saiba, que vocês saibam que a gente acentua a sílaba mais forte, ou seja, a vogal, que é a letrinha básica da sílaba no caso, né? Então, a gente vai acentuar a vogal da sílaba mais forte. Tonicidade é isso, é aquela sílaba que tem a sílaba mais forte, ok? Então, também, de acordo com as terminações, encaixar conforme as regras que iremos estudar. Então, se a gente vai estudar as regras de acentuação, quando a gente estuda, que a gente já estudou em séries anteriores, então a gente sabe que existem umas regrinhas para se acentuar. Lembram da tonicidade das palavras? Para que a gente acentue algumas palavras, a gente tem que saber que se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, justamente para justificar a acentuação dessas palavras, certo? Então, para que serve a acentuação gráfica? Por que mesmo que serve essa acentuação gráfica? Gente, primeiro, a língua escrita necessita na prática de certos sinais auxiliares, ok? Para indicar exatamente a pronúncia das palavras, ok? Então, acentuar uma palavra é justamente para isso. Se eu digo gráfica, observe que a palavra acentuação, a palavra gráfica tem o acento, que vocês já sabem qual é o nome desse acento, é um acento agudo, que a gente vai já ver os tipos de acento que tem, de acentuação gráfica que tem na nossa língua portuguesa, certo? Na palavra gráfica, quem está sendo acentuado? O grá. Se eu pronunciar essa palavra grafica, certo? Grafica,
eu não estou pronunciando corretamente. Por quê? Porque a palavra gráfica, certo? A palavra gráfica, ela tem um acento agudo no gra. Então, eu pronunciei o gra, que está acentuado, como sílaba mais forte. Não é isso? Então, tem outras palavras, sempre, tem palavras que a gente conhece pelos vícios de linguagem, pelo regionalismo. A gente conhece algumas palavras que são pronunciadas de uma forma, mas que, na verdade, elas deveriam ser pronunciadas de outra. Por quê? Porque se ela não tem acento, a gente pronuncia de uma forma. Se ela tem acento na palavra, a gente vai pronunciar essa palavra de outra forma. Sempre ouvi falar, cresci, né, a palavra ricino, certo? A palavra ricino. Quem nunca ouviu falar nessa palavra ricino? Então vocês vão ouvir agora para falando. Ricino, ó, óleo de ricino, que é um óleo, na verdade, ricino. Olha só como foi que a Pro pronunciou a palavra. Óleo de ricino, eu cresci na minha cultura, lá do meu estado, cresci ouvindo essa palavra. Você tem que tomar óleo de ricino. Na verdade, ricino é um óleozinho que também serve até mesmo para crescer o cabelo, crescer pelos, certo? Muitas pessoas usam nessa questão de estética. Mas não é, a gente não pronuncia óleo de ricino. Por quê? Na palavra ricino, certo? Tem um acento agudo no ri. É rícino, certo? Então, se eu pronuncio ricino, que como eu cresci, a Pro cresceu ouvindo essa palavra, óleo de ricino. Mas, na verdade, a gente tem que pronunciar rícino, porque o ri é acentuado, ok? Então, justamente a acentuação serve para isso, para que a gente aprenda a pronunciar a palavra correta, certo? Então, vamos lá. Tipos de acento. Na nossa língua portuguesa, nós temos quais tipos de acentuação gráfica? Nós temos o acento agudo, esse traço que a gente chama tracinho, né? O acento agudo que indica o quê? Que a vogal possui o quê? Um som, um timbre aberto. O som que sai da nossa boca quando a gente vai acentuar a palavra com acento agudo, ela vai ser pronunciada com o som aberto. Por exemplo, a palavra café. O E é acentuado E, certo? Mas já se eu for pronunciar como a palavra você, é a mesma vogal. Fé, que é um acento no E, e você tem um acento também na letrinha E, né, na vogal E, mas o acento já seria o acento, que acento? Acento circunflexo, observe aqui, ó, indica que a vogal tônica possui um timbre fechado, ou seja, eu pronuncio ela com o som mais fechado. Ao pronunciar E, o som é fechado. Ao pronunciar E, o som é mais aberto. Então, esse timbre, essa pronúncia vai facilitar qual tipo de acento eu vou colocar nessa palavra, certo? Eu tenho o acento agudo, tenho o acento circunflexo e mais na frente a gente vai estudar esse acento que é o contrário do acento agudo. Observe que o agudo, ó, nessa direção. Já o acento indicativo da grave, que é o acento que a gente chama sempre de crase, né? A gente costuma dizer, tem uma crase. Então, esse acento aqui que é invertido, é o acento agudo invertido, para o outro lado, é também considerado um acento gráfico da nossa língua portuguesa. Muitas pessoas acham que o tio, lembram? N-A, tio, O, da palavra não, nós temos o tio, acham que o tio é um acento gráfico, mas ele não é considerado um acento gráfico, certo? Aprenda. Na nossa língua portuguesa nós temos 3 tipos de acento gráfico. Qual é? Acento agudo, acento circunflexo e o acento indicativo da crase, que chama-se acento grave. O tio, ele não é considerado até hoje, só se a partir de amanhã surgir uma regra que o tio seja considerado um acento gráfico, certo? Mas ele não é, ok? Então, vamos aqui, ó. O nosso estudo, né, lá como tema da nossa aula, é justamente a acentuação dos ditongos, que a Pro já explicou o que é ditongo. Quando eu tenho vogais juntas e que elas permanecem na mesma sílaba, ok? Ó, os ditongos ei, eu e oi, certo? Devemos acentuar a vogal dos ditongos aberto, olha aí, as vogais dos ditongos
aberto. Para que seja essa vogal tenha um som aberto, timbre aberto, tem que estar acentuado com quem? Com um acento agudo. Então, ó, ei, eu, oi. Quando tônicos, ou seja, quando forte, pronunciado mais forte, em palavras oxítonas, então é importante a gente saber também a classificação da palavra quanto à tonicidade, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? E também saber quanto à questão do número de sílaba, palavras oxítonas e monossílabas, certo? É essa a regra da acentuação desses ditongos. Observem aqui, ó, papéis. Você vai observar que a palavra no singular, papel, né? Então, a regrinha no singular de papel, ele termina em L, então, mas ele não tem acento. Quando vai para o plural, que no caso, eu vou trocar a consoante L por quem? Pela terminação IS. Então, aqui, quando eu troquei a terminação de papel, que termina na consoante L, e acrescentei o IS, aí eu formei o quê? Formei justamente um ditongo. Então, por isso, ó, ditongo, papéis. Um ditongo tem um timbre aberto. Então, aqui vai ter um acento agudo na vogal E, certo? A mesma coisa no monossílabo céu. Céu, tem? Observe que o E, o som é aberto. Em quem? Em herói, Niterói, ilhéu, carretéis, certo? A mesma regrinha para carretel é a de papel, né? No singular não tem acento, mas quando vai para o plural, que forma um ditongo, certo? Com o timbre aberto, então fica com acento agudo. Outra regrinha diz o seguinte, que é de acordo com o novo acordo ortográfico lá de 2009, diz o seguinte: é importante observar que com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em 2009, certo? Esses ditongos deixaram de receber acento gráfico quando tônicos e em palavras paroxítonas. Ou seja, se vocês lembrarem, a palavra ideia, certo? A palavra jiboia, a palavra assembleia, antes de 2009, antes de surgir esse novo acordo, elas eram acentuadas. Por quê? Porque eram paroxítonas e terminavam em quê? Em ditongo. Só que surgiu esse novo acordo, que entrou em vigor em 2009. Então, a partir de 2010, todo mundo já teria que saber essas novas regras. Então, o que aconteceu? Ideia, boia, heróico, então, paranoico, todas essas palavras ficaram como? Perderam esse acento. Por quê? Porque ideia, né, que tem aqui, ó, um ditongo, mas que na verdade não é uma palavra oxítona, é uma palavra paroxítona. O que é uma palavra paroxítona, professora? É aquela em que a penúltima ou a antepenúltima. Então, a penúltima sílaba é a mais forte. Então, boia, também temos a palavra jiboia. Jiboia antes de 2009 tinha acento, mas depois passou a vigorar essa nova regra, jiboia perdeu o acento, assim como também heróico e paranoico. Antes eram acentuados, mas agora não tem mais acento, certo? Então, essas são as regrinhas para a acentuação dos ditongos, que são esses ditongos. Eu, oi, né? Certo? Que vocês precisam aprender e fixar. A nossa aula sobre a acentuação dos ditongos termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.